Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Estamos aqui mais esta manhã para dar continuidade ao estudo do livro de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósitos, e nós estamos na aula de número 4, ou seja, no livro ele traz o dia 4. E o tema da aula de hoje, queridos, é um tema bem relevante, é um tema que nos cerca, nós seres humanos, e nós iremos estar trabalhando com ele nesta manhã. Então, o tema seria criado para ser eterno, E interessante que o autor ele começa aqui a sua aula dizendo que esta vida, não é tudo o que há. E então ele fala que essa vida que nós temos aqui na Terra é apenas um ensaio geral, é uma verdadeira produção, que nós passaremos aí muito mais tempo do outro lado da morte, ou seja, na eternidade, do que aqui. A Terra, ele se refere que é apenas um lugar de preparação, ou seja, é uma pré-escola, ali um vestibular da nossa vida para a eternidade. Então, o autor ele deixa claro isso, que essa vida que nós temos aqui, ela é o treinamento coletivo, vamos dizer assim, que é o treinamento coletivo que ocorre antes do verdadeiro jogo. Então, ele cita aqui Eclesiastes 3:11, ele fala, ele se fundamenta aqui na palavra de Deus, que Deus ele já tem plantado dentro de nós a eternidade no nosso coração. Lá em Eclesiastes 3:11 diz assim, Deus tem plantado a eternidade no coração humano. E ele também cita uma frase bem conhecida de Abraham Lincoln, que diz assim: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. E Thomas Browne, ele disse que o tempo na Terra aqui, queridos, é como se fosse um parênteses, para a eternidade, e nós somos feitos para ser eterno. Então, como disse lá Eclesiastes 3:11, nós temos aí um impulso inato de estar ansiando pela imortalidade. Deus tem cultivado isso dentro de nós. Por quê, queridos? Porque, como diz o autor, Deus ele fez o homem, ele projetou o homem à sua imagem. E ele projetou o homem para que o homem pudesse viver eternamente. Embora nós saibamos que com o tempo morremos. Nós sabemos que o ciclo da vida aqui, se chegarmos a 100 anos, é uma bênção. Então, se chegarmos a 100 anos, é uma bênção de Deus aqui para a nossa vida. Mas sabemos que após isso, nós deixaremos esse corpo mortal aí. A morte, queridos, sempre parece anormal muitas vezes e até injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é porque Deus ele condicionou a nossa mente a esse desejo. Então, um dia, dentro desse ciclo aí,
que eu me referi de 100 anos, o nosso coração ele vai parar de bater. Então, será o fim aí, né, do nosso, será o fim do nosso corpo e do nosso tempo aqui na Terra. Mas não será verdadeiramente o nosso fim, né? O nosso corpo terreno, como o autor se refere aqui, é apenas uma residência temporária do nosso espírito. E o interessante é que a Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, né? Mas quando ela se refere ao nosso futuro corpo, ela já se refere como casa. Olha o que diz lá, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Então, queridos, essa breve passagem nossa, né, a Bíblia se refere como uma barraca que ela vai se desfazer e Deus ele nos dará uma casa com eterna, né? Então esse é o projeto do Senhor para as nossas vidas. Então é isso que o autor ele vem trazer aqui para nós. Mas esta casa que o Senhor nos oferece, essa casa eterna, ela está condicionada ao amor, aquilo que Deus fez por nós, ao amor a Jesus, né? Ao confiar nele. Quando nós confiamos, quando nós amamos ao Senhor Jesus, nós seremos convidados a passar o resto da eternidade com ele. Então, queridos, o autor fala que se a vida aqui na Terra ela oferece muitas opções, e ela oferece, o mundo está aí, né, para nos oferecer muitas opções, a eternidade oferece apenas duas. O autor se refere à eternidade, ela oferece apenas o céu ou o inferno, né? Então, o nosso relacionamento com Deus aqui na Terra vai determinar o nosso relacionamento com Ele na eternidade. Então, queridos, nós não podemos de forma alguma desprezar esse amor de Deus, esse perdão, a salvação que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Sendo assim, quando nós não desprezamos esse amor, esse perdão, essa salvação, nós passaremos, né, a vida eterna com o nosso Deus. Caso contrário, haverá uma separação, uma triste separação do homem com Deus ali na eternidade. Um outro ponto, queridos, um outro ponto importante que o autor coloca aqui, ainda, né, dentro dessa questão, é que quanto mais próximos nós vivermos de Deus, mais nós iremos compreender plenamente que a vida, não é apenas o aqui e agora, e nós começamos a perceber que a vida é apenas uma preparação para aquilo que a Bíblia chama de eternidade. Nós começaremos a viver de uma forma diferente, né? Nós começaremos a viver aí a luz da eternidade, e isso vai nos dar uma nova perspectiva de como nós enxergamos as coisas,
aqui, né, de como que nós lidamos aí, de repente, com os nossos relacionamentos, as tarefas e também em determinadas circunstâncias. Então, as nossas metas e até mesmo os nossos problemas ali que a gente considera hoje importante, né, devido a toda essa loucura que nos envolve aí nessa nossa vida aqui terrena, tudo isso, esses problemas que parecem ser importantes, se mostrarão aí banais, né, insignificantes e muitas vezes também, como o autor coloca aqui, indignos da nossa atenção. Então, queridos, quanto mais próximos nós tivermos do nosso Deus, menor todo esse resto que é considerado insignificante, né? Vai ficar para nós e nós passaremos a ter uma nova perspectiva, um novo olhar para a eternidade. É isso que o autor coloca aqui para nós. E mergulhados, queridos, nesse amor, nessa proximidade com o nosso Deus, nós passamos a viver, segundo o autor, à luz da eternidade, ou seja, os nossos valores, eles mudam. Nós utilizaremos mais sabiamente o nosso tempo, o nosso dinheiro principalmente. Nós passaremos a dar aí um maior valor à personalidade e até mesmo aos nossos relacionamentos, em vez de ficar valorizando aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que está em evidência, que é o nosso, que tudo isso ele converge no nosso ego, que seria valorizar a fama, a riqueza, as realizações ou até mesmo os nossos prazeres. Então, as nossas prioridades, quando nós estamos mergulhados nesse amor, elas são reorganizadas. Elas são reorganizadas pelo nosso Senhor. Então, queridos, Paulo ele disse assim, lá em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito mais importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Ou seja, queridos, esse amor derramado na cruz, esse amor de Deus, esse amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele muda o significado, ele muda a nossa forma de enxergar as coisas. Ele nos dá aquele olhar, aquela perspectiva da eternidade com o nosso Deus. Então, queridos, há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Como a própria palavra de Deus diz, nós conseguimos aí vislumbrar apenas a pontinha do iceberg. A eternidade é todo o resto que nós não conseguimos ver sob a superfície. Então, queridos, para tirar o máximo da vida, para tirarmos o máximo da nossa vida, nós devemos manter sempre a nossa mente, a nossa visão da eternidade nos nossos corações. É isso que o autor aqui coloca para nós. E o interessante aqui, queridos, que o autor ele
ele faz uma pergunta: como será a eternidade com Deus? Pergunto para você, como será? Você sabe como será a eternidade com Deus? Assim como o autor, eu posso dizer para vocês com toda franqueza, o nosso cérebro, queridos, não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. O autor coloca que seria como tentar descrever toda a complexidade, né, da internet para uma simples formiga. É inútil, né? Então, não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade, segundo o que o autor coloca aqui. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Diz assim: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Olha que texto maravilhoso, queridos. Então, isso reforça a ideia do autor. Nós conseguimos apenas enxergar a pontinha do iceberg. Porque Deus fez assim, né? Deus, ele é soberano em todas as coisas, ele quis assim, mas o fato é que lá, queridos, na eternidade, como diz o texto, ele fala assim, que o homem ele não pode imaginar, mas essas coisas elas são maravilhosas, são coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Então, queridos, nós não devemos perder mais tempo. Nós temos que amar ao nosso Senhor, nós temos que aceitar a salvação, o amor de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que recebê-lo, querido, amá-lo, obedecê-lo dentro dos padrões. É isso que Deus tem para as nossas vidas, queridos. E coisas maravilhosas nos aguardam, nos esperam ali na eternidade. Mas, queridos, Deus ele nos dá alguns vislumbres dessa eternidade, dessas coisas maravilhosas que ele vem a preparar, né? Está preparando para nós, e ele nos dá esses vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos, nós compreendemos pela sua palavra, né, que nesse exato momento ele está nos preparando um lar eterno para nós no céu. E no céu também, queridos, nós seremos reunidos com os crentes amados, libertos de todo o sofrimento. Segundo o que o autor coloca para nós aqui, nós seremos libertos de todo esse sofrimento, recompensados pela nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Então, queridos, Deus ele nos dá esses vislumbres dentro da sua palavra. E nós, aqui como o autor coloca, nós não ficaremos recostados nas nuvens ali como com as auréolas, né? Como muitas vezes pensamos. Diz assim a palavra de Deus lá em Mateus 25:34. Diz assim: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ou seja, queridos, nós não conseguimos imaginar, mas nós estaremos no reino, reinando ali, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é promessa de Deus e Ele nos dá esses vislumbres aqui
na sua palavra. O autor ele traz aqui para nós, né? Ele cita aqui Lewis, né, que ele captou o conceito de eternidade na última página ali das Crônicas de Nárnia, né? Bem conhecida aí as Crônicas de Nárnia, né? Aquela série histórica lá infantil. Diz assim, olha só o conceito que ele captou da eternidade. Ele diz assim: para nós este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor que o anterior. Olha só, queridos, esse autor ele capta muito bem aquilo que a palavra nos dá aí como esses vislumbres, que nós aqui apenas encerramos a capa, né? Apenas a capa e a primeira página. E lá na eternidade com o nosso Senhor, né, nós estaremos iniciando o primeiro capítulo de muitos outros que estarão por vir. Que bênção, queridos, que bênção, acalenta o nosso coração pensar nessas coisas, tudo aquilo que o Senhor ele vem preparar para nós. Em relação à morte, queridos, o autor coloca aqui, em relação à morte, quando que nós pensamos muitas vezes na morte? O autor coloca que o único momento em que muitas pessoas pensam a respeito da morte, a respeito da eternidade, são nos enterros. E isso é verdade, né? Só que, e mesmo nessas ocasiões, esses pensamentos, né? Esses pensamentos sentimentais, né? Eles são, ou seja, frequentemente sentimentais e muitas vezes superficiais. São baseados até numa certa ignorância, como o autor coloca. Então, nós podemos sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, sem considerá-la que é algo inevitável. E o autor coloca que aqui também que ele diz que somente um tolo passa por essa vida despreparado para o que sabemos que acabará acontecendo, algo que acabará acontecendo. Então, o autor ele vem nos chamar a essa atenção, a nossa atenção, de que nós devemos pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Então, o autor vem colocar aqui para nós, né, que como nós estamos ali dentro, né, ali nos 9 meses que passamos no útero da nossa mãe, né, e esses 9 meses, né, mesmo que não tinha um fim em si, mas eram uma preparação para a vida, né? E ele vem falar que a vida também, essa vida é uma preparação para o que vem a seguir. Então, assim como nós estávamos ali, né, no ventre de nossa mãe, no útero, né, de nossa mãe, que muitas vezes considerado algo que não tem fim, mas era uma preparação para a nova vida. E nós temos que passar por essa vida dessa mesma forma,
como sendo uma preparação. Nós não podemos ignorar isso, como uma preparação para a eternidade. E, queridos, mas o autor coloca algo aqui importante. Nós não devemos ter medo, principalmente quando nós temos um relacionamento com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é preciso temer a morte. Não é preciso temer a morte. Ela é apenas uma porta para a eternidade. Será o último momento do nosso tempo aqui na Terra, mas não será o nosso fim. Então, queridos, é o que o autor coloca, né? Em vez de ser o fim da nossa vida, em vez da nossa morte ser o fim, ali decretado o fim da nossa vida, ela será o nascimento para uma vida eterna. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Hebreus 13:14, diz assim: porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Então, o escritor de Hebreus, ele tinha essa compreensão, queridos, que este mundo não é a nossa pátria, mas que ele estava aguardando uma pátria eterna no céu. Então, queridos, em comparação com a eternidade, se a gente for comparar com a eternidade, o nosso tempo na Terra não passa ali de um simples piscar de olhos. O que seria esse nosso tempo aqui dentro desse ciclo de 100 anos aqui na Terra? Para uma vida eterna, para a eternidade, segundo o que o autor coloca aqui, isso não passa de um simples piscar de olhos. Mas o alerta que fica para nós são as consequências daquilo que irão durar para sempre. Então, o que nós fazemos aqui dentro desse ciclo, desse piscar de olhos, terão consequências, e essas consequências elas durarão para sempre. Ou seja, todos os atos desta vida, queridos, elas vão definir o destino para a nossa próxima vida, segundo o que o nosso autor ele coloca aqui. Nós deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, se referindo, às pessoas, aquelas muitas pessoas que estão distantes do amor de Deus. É triste, queridos, mas é uma realidade. Então, a cada instante que nós gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar eterno, no céu, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós devemos, queridos, aceitar esse amor imenso de Deus para conosco através do seu Filho. E ele nos oferece, queridos, através de Jesus, um relacionamento com ele. E é isso que ele quer para as nossas vidas. Então nós não podemos perder tempo, esse tempo que é apenas um simples piscar de olhos. Então nós devemos ter um olhar para a eternidade. Na verdade, segundo o autor aqui, ele coloca que na verdade seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último dia
da nossa vida. Então, vou repetir, né? Muitos já ouviram isso, mas isso tem que estar gravado em nosso coração. O sábio é viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Então, queridos, né, o autor cita aqui Matthew Henry, que diz assim: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Queridos, essa é a aula 4 que no livro é o quarto dia, né? Esse livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E ele deixa um tema aqui para reflexão no final da aula, que é o seguinte, para que nós pensemos na seguinte questão: há muito mais na vida do que apenas o aqui e o agora. E é triste, queridos, que muitas pessoas estão vivendo exatamente dessa forma, o aqui e o agora. E um versículo que o autor deixa para a gente memorizar, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Eu vou repetir, queridos. Este mundo ele está desaparecendo juntamente com tudo que ele deseja. Mas se você fizer a vontade do nosso Deus, você viverá para sempre. E por fim, para encerrar, o autor deixa uma pergunta aqui para que nós possamos meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Repetindo, uma vez que eu fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Essa é uma pergunta para você meditar, para eu meditar, e devemos responder essa pergunta, queridos. Porque o nosso Deus, ele tem preparado uma casa eterna para nós. E todas as nossas ações aqui, elas refletirão para a eternidade. Mas nós podemos ter um relacionamento com o nosso Deus. É isso que ele deseja de nós. Um relacionamento através do seu Filho Jesus. Nós temos que ter um outro olhar. Um olhar com a perspectiva, né, de uma nova pátria. Uma pátria eterna, como diz o autor lá, como disse o autor de Hebreus. Não essa pátria aqui terrena, mas sim uma pátria eterna. Que Deus nos abençoe. Então, na próxima aula nós estaremos, aula 5, né, o dia 5 do livro. Então, nós estaremos meditando e refletindo sobre este livro maravilhoso que é Uma Vida com Propósitos. Que Deus nos abençoe. Amém?